Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos começar mais uma aula de musicalização aqui online, né? E nós vamos dar continuidade a tudo que a gente veio estudando nas outras semanas, nas semanas passadas. Nós estamos falando sobre o conteúdo de timbre e fonte sonora. Vamos relembrar o que é timbre e o que é fonte sonora? Então, fonte sonora é sempre de onde vem o som. De onde está vindo aquele som agudo que a gente ouve lá de fora? É da chuva? É do latido de um cachorro? É de uma moto que passa? Ah, esse som que eu estou ouvindo é de uma moto. Então, a fonte sonora é a moto. Ah, esse som de estalinhos curtinhos, que parece sonzinhos agudos, é o som da chuva. Ah, então a fonte sonora é a chuva. Então a gente sempre tem que lembrar que fonte sonora é de onde vem o som. Ah, este som vem de um animal. Ah, este som vem da chuva. Ah, este som é o vento que bate nas árvores. Então, esses são as fontes sonoras. E o timbre, que a gente também já estudou, é a característica deste som. Então, o latido de um cachorro é um latido, tem um som grosso ou um som fino? Ele tem um som grave, que é o grosso, ou ele tem um som agudo, que é o fino? Essas características, elas são relacionadas ao timbre. Então, se é fino, se é grosso, se é curto, se é longo, que mais que a gente pode dizer dessas características do som, do timbre? Se ele é forte, se ele é fraco. Então, essas características, elas estão relacionadas ao timbre do som. E hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a flauta doce. Então, o prof tinha pedido no início do ano que vocês adquirissem, né, pedissem para o papai e para a mamãe para comprar a flauta doce para a gente começar a trabalhar com ela. Então, peguem a flauta doce de vocês, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a flauta doce, ok? Para começar, a minha flauta doce, ela vai ser um pouquinho diferente da flauta doce de vocês. Ela tem uma cor diferente da flauta de vocês, mas não tem problema nenhum. Todas as flautas, eu acredito que as de vocês sejam dessa cor aqui, de cima da minha flauta. É igualzinha a flauta do prof, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da flauta doce. Vocês já conheciam esse instrumento musical? Vocês já tinham ouvido falar sobre flauta doce? Então assim, ó, no mundo nós temos dois tipos de flauta. Nós temos esta, que é a flauta doce. A flauta doce, ela é sempre tocada de frente com a gente. Então a gente sopra e ela está de frente com a nossa boca. E nós temos também um outro modelo, que é a flauta transversal. A flauta transversal, ela é bem diferente dessa daqui, porque essa daqui é de acrílico ou de plástico, né? E pode ser de madeira também essa flauta. E a flauta transversal, ela é uma flauta de metal. Então, e ela é tocada de lateral, assim, ó. A gente assopra no bocal dela que fica aqui e a gente vai tocando na lateral. A flauta doce, sempre de frente. A flauta é um dos instrumentos mais antigos. A flauta é um instrumento que é tocada há muitos e muitos e muitos anos atrás. Quando o nosso país, o Brasil, foi descoberto e aqui tinham muitos indígenas, os indígenas, lá em 1500, né, eles já tocavam a flauta. Não era a flauta doce, não era esse tipo de flauta aqui, mas eles já tocavam flauta. E vocês sabiam que foi descoberto uma flauta com mais de 3.000 anos atrás? Ou seja, a flauta, ela está presente no nosso mundo há muitos e muitos e muitos anos. Então, a gente pode dizer que a flauta doce é um dos instrumentos mais antigos que a gente já conhece, certo? E a gente vai trabalhar a flauta aqui nas nossas aulas de música, tudo bem? Então, ó, partindo daquilo que a gente já conhece, como fonte sonora e como timbre, nós vamos trazer agora esse conteúdo que a gente aprendeu para esse instrumento musical. Então a flauta doce, no caso, ela é uma fonte sonora.
Claro, ela é um instrumento musical, mas ela é uma fonte sonora. O que é a fonte sonora? Vamos relembrar? É aquela que produz o som. Então, a flauta é uma fonte sonora. E qual é o timbre da flauta doce? Qual será o timbre da flauta doce? Eu vou tocar aqui um pouquinho e vocês vão me falar se o timbre é fino ou grosso, se é agudo, se é grave, se é forte ou se é fraco. Vou tocar um pouquinho, ó. E aí, o que vocês acham? Esse timbre, ele é mais pro fino ou pro grosso? Lembra assim, ó, a gente vai estar falando ainda sobre fino e grosso, mas a gente tem que aprender que o fino, ele é o agudo, o grosso é o grave. Então, pensando que o fino é o agudo e o grosso é o grave, qual seria o timbre da flauta doce? Ele tá mais pro agudo, pro fininho, ou tá mais pro grave, pro grosso? Pensa aí um pouquinho. Vocês acham que esse som da flauta é mais agudo, fino, ou é mais grave, grosso? Respondam aí. E outra coisa, vocês acham que esse timbre da flauta doce é forte ou ele é fraco? Vou tocar mais uma vez, ó. Vocês acharam que esse instrumento é um instrumento super forte, que estronda a casa, ou ele é um instrumento mais suave? Forte ou suave? Pensem aí, vou dar uns minutinhos. Pensa se ele é fino ou grosso, agudo ou grave, e se ele é forte ou fraco. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Pensando sobre fonte sonora e sobre timbre, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como tocar esse instrumento musical. Vamos aprender? A flauta doce, todas as vezes que a gente for tocar ela, a gente sempre tem que pensar que ela é um instrumento suave. A gente não pode tocar ela forte. Então, uma das características da flauta doce, as características do timbre da flauta doce, é que, apesar dela ser um instrumento agudo, ou seja, com um som mais fino, ela é um instrumento de característica suave, o timbre dela é suave. Apesar dele ser muito agudo, mas ele é suave. Então, quando a gente for tocar a flauta doce, agora que a gente vai começar a aprender a tocar a flauta doce, a gente sempre tem que tocar ela com muita suavidade. A gente não pode tocar muito forte, porque senão o que vai acontecer? Vai apitar. Vai acontecer isso aqui, ó. Olha a diferença de tocar um instrumento com suavidade e tocar um instrumento com muita força e fazer com que a flauta apite. Vou tocar a primeira vez com muita suavidade, ó. Toquei ela com muita suavidade. Agora imagina se eu tocasse ela com muita força, soprasse com muita força. Olha o que ia acontecer. Tá vendo? Este som ele fica meio que apitando, gritando no nosso ouvido e não pode acontecer. Isso acontece porque a gente toca a flauta com muita força. Então todas as vezes que a gente for tocar a flauta, tem que tocar com suavidade. E sempre quando a gente for soprar o som, a gente sempre vai pensar assim, ó, tu. A palavra tu. Sílaba. A sílaba tu. Então a gente vai pensar assim, ó, tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ó. Sempre pensando internamente que eu estou falando tu. Sempre pensando em tu. Ok? Para finalizarmos a nossa aula, então, coisas bem importantes que a gente precisa lembrar. A característica do timbre da flauta
ela é aguda, ou seja, mais fininho o som, e ela tem característica de timbre suave. Então a gente não pode tocar a flauta com muita força, senão vai acontecer aquilo lá, vai apitar. E pra gente terminar então, pra gente aprender uma nota na flauta doce, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão tampar, sempre a gente segura a flauta com a mão esquerda, certo? Com a mão esquerda. Se você ainda não sabe qual é a mão esquerda e qual é a mão direita, pergunta pro papai e pra mamãe qual é a sua mão esquerda. Pede pro papai e pra mamãe mostrar pra você qual é a sua mão esquerda. Você vai segurar a flauta com a mão esquerda, tudo bem? Segurando a flauta com a mão esquerda, ó, são 4 dedos na frente, 4 dedos na frente e um dedo, o polegar, esse polegar aqui, a gente vai tampar o buraquinho de trás. Tá vendo que temos vários buraquinhos aqui na frente, mas também nós temos, olha aqui, ó, um buraquinho atrás. Então o polegar vai tampar o buraquinho de trás. E você vai colocar, ó, 3 dedos. Coloca 3 dedos aqui, 3 dedinhos. Tudo bem? E depois, ó, vai colocar o polegar da mão direita, vai segurar aqui a flauta aqui embaixo, ó, dando apoio para você. E você vai colocar os outros 4 dedinhos na flauta. Olha como que vai ficar, ó. 3 dedinhos em cima, 4 dedinhos embaixo. Tudo bem? Então, estão todos os buraquinhos tampados. Inclusive o buraquinho de trás. Então, ó, 3 dedinhos na frente, 4 dedinhos embaixo. 3 dedinhos em cima, 4 dedinhos embaixo. Certo? Então, essa é a posição de se tocar a flauta, ó. Essa é a posição de se tocar a flauta. Tudo bem? Pra gente terminar a aula, então a gente já aprendeu os dedinhos, mas a gente vai usar só um dedo. Só o dedo de cima e o polegar atrás. Então a gente vai fazer 5 vezes essa notinha aqui, ó. Respirou. Mais uma vez. E... última vez. Foi. Tudo bem? Então a gente vai fazer esse exercício de tocar 5 vezes sempre essa notinha aqui. Essa nota musical é a nota Si. Nota Si. Então a gente vai tocar 5 vezes o Si, ó. Respirou. Já. 2, 3, já. Última vez, foi. Muito bem. Então, durante essa semana, nós já aprendemos bastante coisa sobre a flauta hoje. Durante essa semana, você vai treinar a sua flauta colocando os dedinhos, 3 dedinhos em cima, 4 dedinhos embaixo. E depois você vai treinar tocando só a nota Si, que é o primeiro dedinho e o polegar tampando atrás. Certo, meus queridos? Um beijo para vocês, nos encontramos na próxima aula. Até mais, tchau!